vez estamos juntos nesse último domingo de 2020, um ano que foi totalmente diferente daquilo que eu e você havíamos imaginado, daquilo que eu e você poderíamos ter pensado para acontecer. Nós estamos aí há cerca de 9 meses nessa fase de isolamento social, embora a gente tenha criado algumas artimanhas para poder rever as pessoas que a gente ama. Às vezes os nossos abraços são um pouco comedidos, às vezes as nossas reuniões são cheias de cautela, nós não temos mais aquela liberdade que tínhamos até pouco tempo atrás, até 9 meses atrás. E algo que nós temos falado muito e ouvido muito das autoridades, das pessoas, é sobre esse novo normal, o novo normal que nós vamos viver no nosso dia a dia e aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Você está acostumado a ir para o seu trabalho, você está acostumado a reunir a sua família, você está acostumado a ir à igreja, você está acostumado a ir ao supermercado. Como vai ser o novo normal, as novas adaptações, tudo isso que vai acontecer nesse ano todo que tanta coisa aconteceu? Segundo a Organização Mundial de Saúde, são cerca de 1.094.104 mortos, os dados de ontem, dia 26 de dezembro. E tanta coisa tem acontecido, e nas nossas conversas, projeções que nós temos para fazer, para as coisas que vão acontecer no futuro, muitas pessoas falam: nós nunca vamos voltar ao normal, nós nunca vamos voltar àquilo que foi um dia. Às vezes, conversando com algumas pessoas que estão trabalhando diretamente com a igreja, com algumas igrejas, prestando algum tipo de serviço, a conversa sempre é: como é que vai ser depois? Como é que vai ser a membresia da igreja? Será que elas vão continuar indo aos cultos, agora que os cultos são transmitidos? Não sei você agora, mas talvez você esteja assistindo o nosso culto hoje, sentado no seu sofá, tomando uma Coca-Cola, comendo um pãozinho, uma pizza, um hambúrguer, um biscoitinho, com seu cachorro perto de você, com uma roupa confortável. Se o tempo estiver um pouco mais frio, você está debaixo de um cobertor. Se o tempo estiver muito calor, você está com o ventilador ligado de uma forma confortável. Talvez você esteja deitado na sua cama com seu celular assistindo o culto. Como é que vai ser depois? Você vai levantar, você vai se arrumar, você vai pegar um carro, um ônibus, um táxi, um Uber e vai vir à igreja? Ou você vai ficar confortável sempre na sua casa? Porque esse novo normal é algo que nós não sabemos como vai ser, como vai lidar. Nós não estávamos assim pensando como vai ser a nossa, nós estamos pensando como vai ser a nossa vida no futuro, como vai ser a nossa vida daqui a um tempo. Só que nós olhamos para trás e temos saudade daquilo que era normal, daquilo que nós fazíamos normalmente, quando nós íamos no mercado sem usar máscara, quando nós saímos nesse calor, sem ter que usar aquela focinheira na cara, sendo sufocado, sem respirar direito. Nós estamos assim, olhando para trás com saudades das coisas que eram normal. Pensamos: nós nunca mais voltaremos ao normal. Mas será que voltaríamos mesmo? Será que nós deveríamos pensar realmente que o melhor é voltar ao normal? O melhor é voltar à forma que nós vivíamos antes? Quantos de nós, eu e você, há 9 meses atrás, estávamos clamando a Deus para que Deus transformasse situações da nossa vida, área da nossa vida, que Deus mudasse o cenário da nossa vida? Mas hoje, com todas essas dificuldades que temos enfrentado, nós olhamos para trás e queremos voltar ao que é normal. Queremos voltar à vida que nós vivíamos antes. Mas para viver aquilo que Deus tem preparado para nós temos que desconstruir a ideia daquilo que nós achamos que é normal. Porque nós não estamos no mundo normal. Nós não estamos num tempo normal. Nós não estamos numa igreja normal. Quem está pregando para você não é uma pessoa normal. Você não é uma pessoa normal. Só quem não te conhece pensa que você é uma pessoa normal. Porque quando você convive mais com uma pessoa, você sabe quais são as anormalidades que essa pessoa tem, os hábitos diferentes que essas pessoas têm. E nós não nos encaixamos no padrão de sermos uma pessoa normal. E essa frase nós ouvimos muito. Nós temos que voltar ao novo normal. Nós temos que nos adaptar ao novo normal. Nós sentimos falta daquilo que é normal.
Esse último Natal, eu e minha esposa passamos isolados, nós dois e a nossa cachorrinha. Eu não estava com a minha família, ela não estava com a família dela, nós estávamos distantes. Nós sentimos falta do que é normal, sentimos falta de no Natal reunir todos, ficarmos ali conversando, jogando conversa fora, comermos uma boa refeição, comermos aquele arroz gostoso com passas e farofa, tomar uma Coca-Cola gelada. Nós sentimos falta daquilo que é normal. Quando as pessoas tiveram planos de viajar, que foram cancelados por toda essa situação, e você pensa, talvez é normal viajar com a minha família. Estou acostumado a nessa data viajar. Eu estou acostumado nesse período de 9 meses a viver as coisas normais. Estou acostumado a acordar 7 horas da manhã, tomar meu café, pegar um ônibus, um carro, ir para o meu trabalho, trabalhar e voltar para casa, sem tempo de estar com a minha família, jantar e dormir para todo dia, como diz aquela canção, todo dia ele faz tudo sempre igual. Nós sentimos falta daquilo que é normal. Só que há 9 meses atrás nós clamávamos a Deus: Deus, transforme o meu normal, transforme a situação da minha vida. E em meio a todas as dificuldades, nós olhamos para trás e queremos voltar ao normal, porque o normal, de certa forma, é legal. De certa forma, o normal, nós estamos acostumados com ele, estamos acostumados a fazer. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e uma pessoa que antes desse período de pandemia, falava comigo: poxa, Deus tem que mudar o meu trabalho, Deus tem que mudar áreas, coisas na minha família, Deus tem que mudar coisas nos meus sentimentos. E essa pessoa estava falando comigo esses dias assim: João, não vejo a hora de voltar ao normal. Mas como assim? Se há 9 meses atrás você estava insatisfeito com a sua vida, 9 meses atrás você clamava a Deus: Deus, mude todas as coisas, e hoje essas mesmas pessoas estão clamando, gritando, pedindo, dando de tudo para poder voltar ao normal. Você sente hoje falta de coisas que você não aguentava mais. Talvez você pense: poxa, como eu gostaria de ir para o trabalho e aguentar o Jarbas falando, que saudade do Jarbas, com o seu mau hálito, com as suas piadinhas chatas, com o seu comportamento inconveniente. Que saudade do Jarbas. Que saudade de pegar um trânsito, que saudade de pegar a fila das barcas, de ir andando para o meu trabalho, tudo isso porque eu quero voltar a ter uma vida normal. Que saudade daquele emprego que eu não gosto, que saudade daquelas pessoas que eu não gosto, tudo isso porque você quer voltar ao normal. Você reclamava de coisas que hoje você quer voltar, e coisas assim, para a gente ser muito prático, coisas que você orava para Deus mudar, situações que Deus orava para você mudar. Hoje, 9 meses depois, você daria tudo para ter aquelas situações de volta, para ver aquelas coisas de volta, porque você quer voltar a viver o normal. Você quer voltar ao novo normal, você quer voltar às coisas normais. E é muito fácil você traçar um objetivo para o futuro olhando para trás. É muito fácil você planejar o seu ano de 2021, olhando para 2020, 19, 18, 17 e vendo as coisas que você errou, as coisas que você não fez, as coisas que você fez e deram certo, e você ficar ali confortável. É muito fácil olhar para trás e planejar o antes do futuro assim. É muito fácil olhar para trás e querer que aquele tempo volte, porque é legal, é confortável, é normal. E será que o normal é aquilo que nós temos que buscar? E se o normal não for aquilo que nós temos que voltar atrás? E se o normal que conhecíamos não é mais o normal que Deus preparou para nós? Isso é o mais importante. Porque nós concluímos que normalmente nós concluímos que o normal está lá atrás. É algo que passou na nossa vida. Porque nós vivemos e foi legal. Nós vivemos e foi muito bom o que nós vivemos. Foi maravilhoso. Foi normal. Foi algo que nós estávamos acostumados a viver. Mas quando olhamos para frente e o medo nos paralisa, porque como vai ser o ano de 2021? Esse novo vírus, essa nova variação do vírus que estão achando agora. Como é que vai ser o próximo ano?
Como é que vai ser até em relação às profecias bíblicas de que os tempos vão ser cada vez piores? Nós queremos voltar ao que é normal. Nós queremos voltar àquilo que nós conhecemos. Nós queremos voltar àquilo que é confortável. Queremos nos agarrar na nossa segurança quando nos deparamos com as coisas novas que tem para acontecer no futuro. Porque nós que servimos a um Deus que se move para frente, queremos voltar para as coisas que ficam lá atrás. Porque nós que servimos a um Deus que faz todas as coisas novas, queremos nos agarrar às coisas que estão no passado, que nós já conhecemos. Porque nós que servimos a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Um Deus que se move de glória em glória, em glória, em glória e faz todas as coisas novas. Um Deus de novos começos. Nós olhamos para trás e queremos nos agarrar às coisas que são normais. Aquilo que é normal para a gente. Aquilo que é confortável para a gente. Aquilo que nós passamos anos acostumados a fazer. E ficamos olhando com expectativas para o nosso passado. Expectativas para o passado. Você vê quão errado é isso. Como isso não existe. Você não pode olhar para trás. Você não pode olhar para o seu passado com expectativas, porque não vai sair de nada de lá. Quando você olha com expectativas, você está olhando para o futuro. E se você quer olhar para o futuro, para voltar ao normal, eu sinto muito te dizer, você está querendo voltar às coisas que você vivia no passado. Você está querendo voltar às coisas que você já viveu um dia. Por que você quer viver coisas que você já viveu, se Deus tem coisas melhores para você lá na frente? Eu me lembro que há um ano atrás, dia 28 de dezembro de 2019, estávamos na igreja Culto Jovem também, e Deus nos deu uma palavra sobre preparem-se para o novo. Texto que diz lá em Isaías, vejam, coisas novas estão acontecendo, esqueçam do que ficou para trás, coisas novas estão acontecendo, surgindo, vocês não conseguem ver. Deus nos falou essas coisas, Deus tem falado das nossas vidas, esqueça o normal, eu tenho algo para vocês lá na frente. Deus tem falado para mim, Deus, nessa mudança tão grande que eu vivi em 2020, tantas coisas que aconteceram, o casamento, a doença que meu pai teve, o estresse de datas, tudo isso, todas essas coisas que aconteceram, e eu tenho orado, clamado a Deus, Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Durante muitos anos, Deus falava algumas coisas comigo sobre em relação à idade que eu teria, a idade dos 30 anos, e quando eu fiz 30 anos esse ano, eu pedi a Deus, Senhor, o que o Senhor tem para me mostrar, e logo depois aconteceu essa pandemia, mas foi essa pandemia que me aproximou muito mais de Deus, fez essa pandemia que fez com que eu fechasse os olhos para as coisas que ficaram para trás, as coisas que eu vivi um dia e que eram normais para mim, e me fez querer algo que está à frente, algo que é desconhecido para mim, mas que eu quero buscar. Deus tem falado muito isso comigo, eu quero te levar a esse novo normal, o normal que eu tenho para você. Sabe por que você deseja aquilo que está para trás? Porque é aquilo que você conhece, aquilo que é confortável para você. Aquilo que você vivia não era o normal, era apenas a vida que você conhecia, a vida que você foi ensinado a viver, a vida que você foi condicionado a viver. Esse era o seu normal. Mas vamos à palavra de Deus. Quero ler com você um texto que diz muito claramente sobre isso. Êxodo 14, versículo 10 ao versículo 15. Eu tenho certeza que muitos conhecem esse exemplo. O povo de Deus sempre quis voltar ao que era normal. Ontem, Deus mudou um pouco a rota dessa mensagem e eu fui ler essa passagem de Êxodo 14 e continuei lendo. Como o povo de Israel, sempre que acontecia alguma coisa nova, quando eles tinham saído do Egito, indo em direção à promessa que Deus tinha para a vida deles, como eles sempre se queixavam para Moisés com a mesma queixa. Moisés, lá no Egito nós tínhamos água, nós tínhamos comida. Você nos trouxe, Moisés, para morrer aqui no deserto porque faltava túmulos no Egito. Eles sempre quiseram voltar ao normal, não porque aquele era o normal, mas aquilo era o que eles conheciam. Diante do nosso medo, diante da nossa insegurança, a pergunta se transforma hoje. O que é o normal para você? Qual é o normal que nós devemos esperar
que só Deus conhece? Qual é o normal que nós queremos viver, que só Deus conhece? E essa passagem lá em Êxodo 14, 10 ao 15, nós vamos ler, fala muito sobre isso. E algo que nós aprendemos é que a fé espera. Você pode escrever isso aí no chat. A fé espera. Essa é a nação que viveu sob a escravidão no Egito durante 430 anos. A escravidão era tudo que eles conheciam. Aquela geração que estava ali sendo transportada, os seus avós, seus bisavós, seus tataravós, seus tatatataravós, todos eles viveram sob a escravidão do Egito. José, Abraão, Isaac, Jacó, era uma memória muito distante para eles. 430 anos atrás. Imagina aí, 430 anos atrás do que nós estamos vivendo hoje. Era uma memória muito distante. Era um mundo muito distante. Eles cresceram sendo escravos, com a mentalidade de que eles eram escravos. E eles não estavam apenas ali num deslocamento geográfico. Eles estavam saindo daquilo que eles conheciam que era normal. Aquilo era o normal para eles. Ser escravo era o normal. E eu quero ler aí com você Êxodo 14, versículo 10 ao 15. Diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Vamos parar aí no faraó. O faraó representa o medo, o poder. O faraó dizia, façam tijolos, eles tinham que fazer tijolos. O faraó dizia, olha só, vocês vão dobrar a meta de tijolos, mas eu não vou fornecer mais a palha, vocês vão ter que ir atrás da palha também. E eles tinham que fazer. O faraó falava, olha só, vocês vão construir esse monumento, essa obra aqui, e eles tinham que fazer. Era faraó que colocava o medo, era aquele velho chefe, era aquele velho governo, mas também era faraó que colocava comida na mesa deles. Era faraó que os alimentava. Então, por mais que ele desse medo, ele também dava a comida. Ele supria a necessidade do povo. Então, se atente para isso. Quantos de nós temos suprido as nossas necessidades nos faraós da vida? Que nos aterrorizam, que nos dão medo, que nos colocam sob um jugo de escravidão, mas satisfaz a nossa necessidade. Satisfaz aquilo que a nossa carne quer. É quase que uma recompensa, um pagamento por um sofrimento. E tem muitas pessoas que encaram seus pecados assim, como uma recompensa para o sofrimento, para a devoção que elas tentam ter em Deus, para a obediência que elas tentam ter em Deus. Então, tem o seu pecado que é como se fosse uma recompensa. A faraó supria a necessidade. E esse é um grande princípio que nós temos na nossa vida. Quando nós estamos com medo, desconfortáveis, nós procuramos alguma coisa que é familiar. Talvez você já tenha entrado numa festa, entrado numa igreja, num evento onde você não conhecia ninguém, e você fica feliz quando você encontra um rosto familiar, e você vai lá e encontra aquela pessoa, porque quando nós estamos um pouco deslocados, com medo, nós procuramos aquilo que é familiar. Quando você vive uma situação difícil na sua vida, que você não sabe o que vai acontecer, normalmente você procura pessoas que são familiares a você, que vão trazer segurança, paz, conforto. Nós procuramos isso. E muitas das vezes nós temos procurado faraós na nossa vida. Nós temos faraós na nossa vida. Talvez aquele pecado, aquele hábito, aquele vício que você tem, aquela pessoa que você conhece, é um faraó que supre a sua necessidade, mas por outro lado te escraviza. Rouba a sua liberdade, rouba a sua alegria. Cuidado com os faraós que você tem na sua vida. E aí, continuando, diz que aterrorizados, eles clamaram ao Senhor, eles estavam morrendo de medo. E eu fico imaginando o povo que viu as pragas serem levantadas contra o Egito, para que Deus mostrasse que Ele é Deus, que Ele tinha ouvido o clamor do seu povo, queria livrá-los da escravidão e guiá-los a uma terra prometida.
Aquele povo que viu todas aquelas maravilhas, que andava no deserto com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, todo o cuidado que Deus demonstrava para o seu povo. Aquele povo ficou aterrorizado, não porque viu um fantasma, não porque viu o mar, não porque viu um exército, mas porque viu o faraó. Não subestime o poder dos faraós na sua vida. Aterrorizados, eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, Moisés, nos tirando de lá? E se você for um pouco atento, você consegue identificar um sarcasmo nisso daí. O Egito é conhecido pelos seus túmulos. 3/4 da terra do Egito são túmulos. As pirâmides que nós vemos tanto em desenhos, filmes, são túmulos. E o povo fala: Moisés, foi por falta de túmulos que você trouxe? Tipo, Moisés, o que não falta lá é túmulo. Por que você nos trouxe para morrer no deserto? Ou seja, todas as promessas que Deus tinha para a vida deles, todas as coisas maravilhosas que Deus tinha operado, eles esqueceram. Eles olharam para o seu faraó, eles olharam para aquilo que é normal, porque quando você tem medo, você busca por aquilo que você conhece, mesmo que aquilo que você conhece esteja matando você. Quando você tem medo, quando você se sente inseguro, quando você se sente fraco, você busca pelo seu faraó, mesmo sabendo que o seu faraó está te matando. Você busca pelos seus pecados, mesmo sabendo que os seus pecados estão matando você. Você busca pelos seus vícios, mesmo sabendo que os seus vícios estão te matando. O Egito estava matando eles, e eles oravam: Deus, nos mande um libertador. Senhor, nós queremos mudanças, nós queremos mudar o cenário que nós estamos vivendo. Você lembra de 9 meses atrás, tantas coisas que você colocava diante de Deus, que precisava mudar, coisas que precisavam ser transformadas na sua vida, mas que quando todas essas situações que nós estamos vivendo aconteceram, e o medo tomou conta do seu coração, a primeira coisa que você quis foi voltar para onde era confortável, voltar para aquilo que estava te matando. Porque quando você sente medo e volta para aquilo que é familiar, até o negativo é algo normal, porque você conhece. Tudo aquilo que eles queriam era algo normal. Tudo que eles queriam era voltar ao que era normal. Era normal ser escravo, era normal apanhar, era normal trabalhar, porque Faraó botava uma comida na mesa deles. Era normal saber que estavam ali morrendo, desde que as suas necessidades estavam sendo cumpridas por Faraó. Tudo que eles queriam era o normal, mas aí é que eles se enganavam, porque eles não estavam falando com um Deus normal. Eles não estavam lidando com um Deus normal, muito menos com um líder normal. Por isso que nós, como líderes do reino de Deus, das coisas de Deus, nós temos que entender que nós não somos normais. Lá em Atos 7:20 diz que nasceu em Moisés um menino que era extraordinário. Eu não tenho vocês aqui, essa mensagem está sendo gravada, não tem ninguém aqui na igreja, apenas as cadeiras e eu, o Espírito Santo. Mas você pode dizer aí no chat, o chat é um novo, fale para quem está do seu lado. Você pode falar para quem está do seu lado, para quem está assistindo essa live com você. Você não é normal. Você pode mandar uma mensagem para alguém. Eu não sei se vocês vão fazer isso. Às vezes isso é um pouco a poesia de um pregador, achar que vocês vão fazer isso. Porque muitas das vezes as pessoas não fazem. Às vezes você fala assim, fala o que está do seu lado. E a pessoa fala assim, esse cara chato está pedindo para falar de novo. Hein? Não. Mas você pode falar para essa pessoa assim, você não é normal. Se você está assistindo com alguém aí do seu lado, você fala, você não é normal. Você nasceu para ser extraordinário. Você nasceu para viver tempos extraordinários e não para viver um tempo normal.
E os israelitas estavam de frente para o Mar Vermelho. Algo que não estava no script deles, não estava na imaginação deles. Andar por um deserto, eles na cabeça deles, Deus vai nos levar até a terra prometida, nós vamos chegar lá e não vai acontecer nenhum imprevisto. Mas quando eles dão de cara para o Mar Vermelho na sua frente, aquela imensidão de água, e nas costas deles está vindo o faraó, tudo que eles queriam era voltar para o normal. Tudo que eles queriam era voltar para aquilo que eles conheciam. E nós estamos assim numa pandemia que nós não temos expectativas para o futuro, algo sem precedentes. Nós não sabemos como vai ser daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. As notícias das vacinas chegam e não criam tanta expectativa em nós. Ao sentirem com medo, eles desejaram aquilo que era familiar e falaram: por falta de túmulos, Moisés, porque não tinha sepulturas, você nos trouxe para cá para morrermos aqui. Porque eles preferiam a sepultura do que enfrentar algo novo, uma situação de incerteza. Assim como todo tempo nós queremos voltar àquilo que nos mata. Nós queremos voltar a hábitos que nos matam, pessoas que nos matam, lugares que nos matam, hábitos que nos matam, sentimentos que nos matam, vícios que nos matam, garrafas que nos matam, pílulas, remédios que nos matam, palavras que nos matam, períodos que nos matam, sites que nos matam, conversas que nos matam. Nós queremos a todo tempo voltar, porque é normal. É aquilo que nós crescemos aprendendo a viver. Você faz e tem coisas porque você acha que é normal. Mas o Espírito Santo está me trazendo aqui nessa noite para dizer para você que o normal não é tão legal. O normal não é legal. Ai, Moisés, queremos voltar para o Egito. Moisés, nos leve de volta para o Egito, porque lá tinha comida, água, cama. Moisés, nós queremos voltar. Será que o lugar que você clamava a Deus para Deus te tirar é exatamente o lugar que agora você quer voltar? Será que o lugar que você pedia a Deus, Senhor, mude o cenário da minha vida, hoje, em meio a tantas situações difíceis que estamos vivendo, é o lugar que você pede a Deus: Senhor, eu daria tudo para voltar de volta, para estar de volta. Para que o Senhor me trouxe aqui, Deus? Se lá eu tinha tudo que podia me satisfazer. Eles falam aí no versículo 12: já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. E Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente se acalmem. Então disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam adiante. Por que você insiste em voltar ao normal, se Deus quer te levar adiante? Por que você insiste a voltar àquilo que você conhece, só porque é confortável e você acha que é legal, se Deus quer te levar adiante? Se você está de frente para o mar, Deus vai abrir o mar para você passar. Se você está no deserto, caminhando, Deus vai prover seu alimento de manhã e de tarde. Deus vai ser a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Apenas creia. Creia. Porque nós temos que sentir falta de coisas que nos deixaram satisfeitos em uma época da nossa vida. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, a gente conversando de coisas que do passado, essas histórias que a gente conta. E às vezes nós olhamos e pensamos assim: tempo bom que nunca mais volta. Quantas vezes você pensou isso? Vamos ser bem sinceros. Não existe nenhum santo aqui, nem aí do outro lado dessa tela. Quantas vezes você olhou para trás e pensou: tempos bons que jamais voltam? Pode comentar aí no chat se você é uma dessas pessoas. Tempos bons que não voltam mais. Às vezes você olhou uma foto, comentou no Facebook, no Instagram, você viu uma foto antiga e botou: tempos bons que não voltam.
Que tipo de mentalidade é essa? Aquilo era o que você estava acostumado, porque nós queremos voltar ao passado, só porque nós conhecemos. Se eles tivessem voltado para o Egito, eles nunca teriam experimentado o sobrenatural de Deus. Melhor ainda, esquece, se eles tivessem apenas seu foco em Deus, eles teriam experimentado mais. Não seria apenas uma história, mas seria a experiência vivida todos os dias. E o que é a sua vida com Deus para você? São histórias daquilo que você já viveu ou são experiências que você vive a cada dia? Eles olharam para tudo aquilo que Deus fez e talvez tivessem pensado, pronto, Deus já fez tudo o que Ele poderia fazer. Ele já fez o suficiente. Todas aquelas pragas, todas aquelas coisas que assolaram o Egito, não tem mais o que fazer. Mas Deus é um Deus sobrenatural. O povo reclamava, tá sol, tá calor, então tinha uma coluna de nuvem. Tá frio à noite, nós não sabemos, não enxergamos nada, tem uma coluna de fogo. Estou com fome. Ah, é? Vai chover maná e cordonizes para vocês comerem. Ah, tô com sede. Ah, é? Tá vendo aquele riachozinho ali, lá em Mara, que as águas eram amargas? Faz o seguinte, Moisés, joga um arbusto ali, pronto. Ah, tô com sede de novo. Ah, é? Então pega essa pedra aqui, pode tocar nela que vai sair água. O Deus que proveu todas as coisas na vida deles. Um Deus que fez eles enfrentarem exércitos poderosos e vencer para levá-los até a promessa. Porque nós não servimos a um Deus que é guiado pelo normal. Você pode até comentar isso aí. Nosso Deus não é normal. Deus não é guiado pelas normalidades. Deus não é guiado pelo Jornal Nacional, pelo William Bonner, pelas opiniões dele. Deus não é guiado pelo presidente Bolsonaro. Deus não é guiado pelo Rodrigo Maia. Deus não é guiado pelo Alcolumbre. Deus não é guiado por nenhum movimento desse, pelo PSOL, PMDB, PTB, sei lá, qualquer PT aí, PV, sei lá. Deus não é guiado pela política. Deus não é guiado pela OMS. Deus não é guiado pelo Covid. Deus é um Deus sobrenatural, Deus é um Deus extraordinário, Ele faz surgir coisas novas, Ele faz novos começos, Ele conserta histórias, trilha caminhos, abre o mar, faz chover comida do céu. Esse é o Deus que nós servimos, que não é normal. Você não pode querer voltar ao que era antes dessa pandemia, não. Você não pode voltar àquela pessoa que você já foi um dia, só porque você conhece e era legal, não. Se o mar está diante de você, Deus fala para você, siga adiante. Não pare, siga adiante. Você não pode querer voltar àquilo que era normal. Não volte ao que era normal. E eu quero terminar lendo esse texto muito conhecido com vocês. Romanos 12, versículo 1 ao 2, vai aparecer na tela. Diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Isso não é normal. A misericórdia de Deus não é normal. Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, ao normal, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mais ou menos o que Paulo está dizendo é, gente, pelo amor de Deus. Quantas vezes você já usou essa expressão? Gente, pelo amor de Deus, me ouça. Pelo amor de Deus, faça isso. Nós apelamos para o amor de Deus porque sabemos que é algo inimaginável, intangível. Pelo amor de Deus, Paulo está falando. Pelo amor de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vivam o normal. E o normal nem é tão bom. Outro dia, lá em casa, eu não sei cozinhar. E eu fui fazer um macarrão. Eu fiquei um tempão fazendo um macarrão. Botei bacon, vi a receita, fiz tudo aquilo, arrumei a mesa. Marissa não estava em casa. Quando ela chegou em casa, eu botei um macarrão para ela comer e a expectativa. E aí, amor, o que você achou? Ela falou para mim, normal. O normal não é gostoso. Se você vai num restaurante, vai na casa de alguém e pergunta como é que está a comida, normal.
que não tem. Na verdade, o normal é normal. Você não sai de viagem, vive uma viagem maravilhosa e quando as pessoas te perguntam, e aí, como é que foi a viagem? Você fala, normal. Não. Normal é normal. Quando você entende que o normal não é para você, quando você entende que você não é normal, você consegue não apenas comprovar e saber que existe e que é, mas você consegue experimentar, provar, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não é normal. Não fomos criados para um tempo normal. Não servimos um Deus normal. Não olhe para trás desejando viver o normal, o novo normal, que o mundo diz. Viva o novo normal que Deus tem para a sua vida. Deixe Ele dizer o que é o melhor para você. Deixa Ele botar o nível de vida que você tem que viver. Nesse ano de 2021, por mais que as dificuldades apareçam, ouse crer, ouse viver, ouse dar, ouse ser generoso em tempos de crise, ouse amar em tempos de ódio, ouse ouvir numa época que todos falam, ouse fazer enquanto muitos reclamam, ouse viver o novo normal que Deus tem para a sua vida. Deus quer te levar a um novo nível de vida, Deus quer levar a nossa igreja a um novo nível de vida. A igreja dos últimos tempos tem que viver um novo nível de vida. E eu não quero ficar fora disso, e acredito que você também não quer. Eu me lembro que nesse último culto que nós fizemos em 2019, eu estava até lendo o rascunho ontem. Estava escrito assim, imaginar como é que vai ser daqui a um ano. E um ano depois, tantas coisas aconteceram que não estavam no script. O mundo nos impôs o normal, o novo normal do mundo. Mas nós vamos viver o normal que Deus tem para a nossa vida, que nunca é normal. É algo extraordinário que Deus tem para você. Jogue fora os faraós da sua vida. Jogue fora os faraós da sua vida. É hora de você jogar fora os faraós. É hora de você jogar fora aquilo que está te satisfazendo, mas que está te matando. Eu não sei. Seu pastor não sabe, sua pastora não sabe. Mas Deus sabe, e com certeza você sabe, quais são os faraós que estão te matando. Você sabe quais são as coisas que você tem se agarrado e estão matando você, enquanto você até está satisfeito. Mas cuidado, viva o novo normal que Deus tem para você. Eu quero orar com você. Nesse nosso último culto, não é uma forma simbólica, não é uma superstição, mas que você entre em 2021, não é com o pé direito, de roupa branca. Eu não acredito em nada disso. Eu faço questão de botar uma outra cor no dia 31. Mas que você entre em 2021. Nada exterior que possa indicar uma mudança, né? Mas com seu coração transformado diante de Deus, dizendo: Senhor, eu quero viver o seu normal, que é extraordinário. Quero deixar para trás os faraós, os hábitos, os vícios e viver o que o Senhor tem para mim. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor conhece a vida de cada pessoa que está assistindo essa live. O Senhor conhece a vida de cada pessoa que está assistindo depois desse culto. O Senhor sonda os nossos corações, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quais são os hábitos, quais são os vícios, quais são os pensamentos, os sentimentos que estão nos matando por dentro. O Senhor sabe quais são as nossas áreas, as nossas zonas de conforto que nós corremos para lá quando tudo está mal, quando tudo aparece diferente daquilo que nós imaginávamos. Senhor, que mesmo se o nosso coração estiver aterrorizado, os nossos olhos estejam voltados para Ti, o nosso coração esteja protegido por Ti e que nós possamos seguir adiante naquelas promessas que o Senhor tem para nós.
As suas promessas não falham, Deus. As suas promessas não ficam para trás. As suas promessas não morrem enterradas no deserto. As tuas promessas nos movem adiante. Senhor, que nesse momento, Senhor, abra o mar na frente de cada um dos meus irmãos. Senhor, se é necessário relembrarmos as grandes coisas que o Senhor fez por nós. Que teu Espírito nessa noite nos relembre e que nos guie ao novo, nos guie adiante para aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor Deus, nós declaramos nessa noite casamentos restaurados. Nós declaramos ministérios renovados, Pai. Quantas pessoas estão chegando esse ano de 2020, ao final desse ano, enterrando o seu ministério, enterrando os seus talentos. Senhor, no nome de Jesus, nós profetizamos vida ao vale de ossos secos que nós temos dentro de nós. Deus, que talentos, que dons colocados por Ti sejam despertados nessa noite. Que se levante uma geração de homens, mulheres, jovens apaixonadas pela Tua presença, apaixonadas por pessoas, pelo Teu propósito, e que nós comecemos esse ano de 2021 com um coração diferente, não com votos, não com listinha, não com alguns compromissos, mas com o nosso interior transformado, Pai. Transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, que a gente possa viver o Seu sobrenatural a cada dia. Essa é a nossa oração, o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, um grande abraço para vocês. Que Deus abençoe um feliz 2021. Fiquem com Deus. Até breve. Feliz ano novo. Grande abraço para vocês.